Bom dia a todos, bem-vindos ao web seminário da Campelo. Meu nome é Fernanda Freire, gestora da área de comunicação e marketing da empresa. Hoje, o nosso diretor de inovação e serviços, Wilson Girardelli, falará um pouco sobre como aliar a TI com a economia e sustentabilidade e quais as tecnologias disponíveis no mercado. Durante a palestra, vocês poderão fazer perguntas pelo chat para que no final façamos um bate-bola. Wilson, bom dia. Wilson, Fernanda. bom dia. Oi, Fernanda, bom dia. Oi, bom Tudo bem? dia. Tudo bem? Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai estar falando de um tema, eu acho que tá na moda, está se falando muito no mercado, na mídia, e, no geral, os fabricantes também têm feito abordagens de forma bastante consistentes em torno desse tema. É ele que a gente vai explorar, que é a TI verde ou Green IT. Fernanda, podemos já começar? Bom, vamos dar início, então. Wilson, estou escutando, pode começar. Ok, então vamos lá. A gente vai estar falando, então, da parte de conceitos relacionados a esse tema, de quais são algumas visões de algumas fontes importantes do mercado, quais são algumas práticas que estão sendo tomadas ou que está já em ação, em curso, relacionadas a esse tema de grande impacto, quais são os caminhos para que a gente consiga atingir esses objetivos, ou seja, ter uma TI mais verde, e vamos falar dos engajamentos dos nossos parceiros. Antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho aqui da Campelo e de qual é a visão da Campelo com relação a esse tema e qual é a visão dela com relação ao mercado em si, ou a forma de abordagem ao mercado ou de levar uma mensagem ao mercado. Nosso objetivo principal é de atingir, conforme essa imagem, o negócio do nosso cliente. Ou seja, para que ele se prospere cada vez mais, que ele trabalhe de uma forma mais otimizada, automatizada, que tenha uma redução dos seus custos. Como é que a gente leva essa mensagem para melhorar os negócios? A gente utiliza, então, dos conceitos de inovação, aliado às tecnologias disponíveis no mercado, e com o olhar da sustentabilidade, quer seja, então, a sustentabilidade para o negócio em si, quer seja a sustentabilidade no âmbito ambiental. Essa é a visão da Campelo e como que a gente leva a nossa mensagem para o mercado. Para isso, a gente usa de conhecimentos, quer seja conhecimentos da própria empresa, de nossos parceiros, os conhecimentos do nosso cliente. A gente, a quatro mãos, constrói essas relações para que façamos aí entregas dentro dessa visão. Bom, vamos ao conceito, então, do Green IT, ou TI verde, ou ainda tecnologia da informação verde. Tá? Esse aqui é um conceito que foi extraído lá da Wikipedia, mas ele traduz bem o que é esse tema. Tá? E ele se resume ao quê? Aqui, no dia a dia, a gente se preocupe em utilizar de uma forma mais eficiente tanto da energia, quanto de recursos e insumos na produção das tecnologias, assim como o uso de matéria-prima e substâncias menos tóxicas na fabricação, que abrange recursos tecnológicos que consomem menos energia, que não agridam o meio ambiente na sua utilização ou operação, e, por fim, também não proporcione ou minimize impactos no seu descarte, permitindo, então, uma reciclagem e uma reutilização. Ou seja, nada mais é do que aliar a TI às práticas que possam impactar menos no meio ambiente. Essa é a principal
mensagem, o principal conceito relacionado à TI verde. Aqui algumas das visões. A primeira é uma visão da Dell, ela está até um pouco defasada, mas eu acho que ela ilustra bem o que é a nossa realidade. 1,5% de toda a energia consumida nos Estados Unidos foi nos data centers em 2006. Estima-se um aumento de 76% nesse consumo até 2010. 500 milhões de computadores obsoletos no mundo em 2007, destes, apenas 10% do montante é reciclado. Hoje, 30% do orçamento de TI é gasto com inovação e o restante com manutenção. Ou seja, o esforço é muito alto ainda em manutenção. Os equipamentos de TI são responsáveis por 2% das emissões de CO2 em todo o mundo, o que corresponde a uma quantidade de CO2 emitidas por todos os aviões existentes. Isso é impactante, ou seja, a contribuição é relativamente alta desse setor com as emissões de CO2. Algumas práticas. Google prepara data center em alto mar. Data center localizado em alto mar pode gerar a própria energia com o movimento das ondas e do ar e liberar terrenos no ambiente. Intel testa data center movido a energia solar. Servidores precisam de mais refrigeração justamente quando o sol está a pino. Um ótimo argumento para a adoção de energia solar em data centers. Aqui a gente está trazendo algumas práticas, eu diria que talvez para o nosso mundo ainda um pouco distantes, mas a gente percebe os movimentos. Ou seja, grandes players aí desse mercado estão muito preocupados com essa questão e querem, de alguma forma, dar exemplos. Esse da Google é um exemplo bem clássico do potencial que existe que hoje não é explorado. Ou seja, o uso de energias limpas, a preocupação em não ocupar a área terrestre, a Intel em querer aproveitar melhor uma energia que está aí disponível, que normalmente é mais requerida, normalmente quando a temperatura é muito mais alta. Ou seja, são práticas que ilustram que dá para a gente pensar e querer extrair um pouquinho do que nós temos ao nosso redor, que possa nos ajudar no dia a dia e a contribuir para que a gente tenha um ambiente mais sustentável. Quais são os caminhos, então, para uma TI verde? No geral, a mensagem é redução de consumo. Não seja consumista. Não faça com que o seu setor seja extremamente consumista. Tente evitar o consumo. Foque na questão da economia da energia. A gente vai detalhar um pouco mais das possibilidades que existem hoje para esse tema. Avalie a opção de virtualização de máquinas, servidores e estações de trabalho, evitando inúmeras máquinas trabalhando e consumindo ao mesmo tempo. Tenha um olhar para a economia do papel. Utilizar mais recursos digitais do que recursos impressos. Ou seja, ao invés de estar fazendo impressões constantes para fazer leitura de documentos e tudo mais, tente trabalhar no modo mais digital, evitando, então, o uso lá do papel, o uso da energia para poder montar aquele papel, o uso da água e vários outros elementos aí que compõem a cadeia produtiva do todo. Foque em compra de produtos mais eficientes, mais duradouros, que são biodegradáveis, livres de componentes tóxicos. A gente também vai explorar um pouquinho mais essa questão, mas que tenha sempre esse olhar, um olhar para produtos que já estão orientados, ou seja, toda a sua cadeia produtiva, todos os seus elementos tenha uma orientação para o tema da sustentabilidade.
Ainda, mais alguns pontos aqui sobre caminhos para uma TI verde. Utilização de tecnologias para reuniões virtuais. Isso é interessante e deve ser bastante explorado, principalmente com o que existe aí hoje. Com isso você evita o quê? Você evita deslocamentos desnecessários dos participantes, evita consumo de combustível, evita congestionamentos, evita uma série de coisas, além até do estresse das pessoas, simplesmente adotando essas práticas. Sistemas e softwares com tecnologias que demandam menos recursos, ou que demandam menos poder de processamento. Isso é uma prática, às vezes, meio imperceptível, intangível, mas ela contribui de forma significativa por requerer menos. Redução, reuso e reciclagem. Evite compras desnecessárias. Prorrogue pelo maior tempo possível o uso de recursos tecnológicos e a realização do descarte de equipamentos só quando absolutamente necessário. E quando for fazer esse descarte, utilize do lixo tecnológico, utilizando de empresas ou de instituições que realmente promovam o processo da reciclagem. Esse outro ponto é muito interessante também. Vise a contratação responsável, ou seja, certifique-se que seus fornecedores, tanto os produtos fornecidos quanto os seus modos operantes, ou seja, o módulo de operação em si, esteja totalmente alinhado também a esses conceitos da sustentabilidade. Ou seja, trabalhe com o princípio da corresponsabilidade. Seja um proliferador verde, ou seja, seja um disseminador dessas ideias. A TI, ela pode ser um grande indutor de práticas sustentáveis para os demais departamentos da organização e também o restante da sociedade. A gente vai explorar um pouco mais também esse item. Tá? Vamos abrir um pouquinho aqui a questão da economia de energia. Utilize de recursos, então, que demandem menos energia. Olha um exemplo. Monitores em LED consomem 20% do que um CRT consome. Monitores do tipo LCD consomem 50% do que um CRT consome. Ou seja, a simples mudança de um monitor, de um tipo de monitor, você já está com uma ação mais sustentável. O LED hoje, ele vamos dizer assim, ele está chegando agora, mas já tem que ter um olhar para essa tecnologia, porque ela contribui muito mais, inclusive, do que o LCD. Esse outro ponto é muito importante que poucos observam. Fontes de PC com maior eficiência energética. Às vezes a gente passa até despercebido em relação de um produto para outro quanto a esse detalhe, mas ele tem um impacto significativo. Fontes energéticas de 90% com 90% de eficiência, ela consome aproximadamente 20% menos do que fontes com 70% de eficiência. Se comparado a fontes de 60% de eficiência, esse número aumenta, ou seja, ela consome muito menos. Então, é importante ter esse olhar nas compras. E, normalmente, equipamentos de fabricantes de grifes traz isso de uma forma mais evidente. Tá? Então, isso significa que ao final de um período você vai ter reduções, e a gente até tem um estudo, que às vezes justifica você pagar valores maiores por máquinas que realmente traz isso em seu conceito de fabricação, tá? Seu conceito produtivo. Utilize de dispositivos do tipo SIM, como SIM clients, né? Ou seja, dispositivos bem magros, enxutos. Notebooks, que também consomem relativamente baixo.
netbooks, tablets e outros que têm esse olhar realmente para um consumo muito menor de energia. Utilize de servidores com maior poder de processamento centralizado e dentro do conceito virtualizado. Ao invés de você ter que espalhar N servidores físicos, cada um com suas fontes, com seus consumos de 500 watts, 600 watts, 800 watts, de repente você pode estar trabalhando com um único servidor ou com 2 servidores, que vai suportar toda a sua demanda e o consumo vai ser quase igual ao que você tinha em cada um dos físicos. Passe a utilizar de dispositivos POS. Dispositivos de POS, ao invés de você ter cada elemento consumindo uma determinada potência, você passa a ter um único elemento, que seria um switch PoE, e que alimenta a todos os elementos plugados a ele com a sua energia. Então, passe a ter esse olhar também. Isso aqui, gente, são apenas alguns pontos. Existem N outros que podem ser tratados. Mas eu fiz questão de trazer esses porque estão mais próximos. E só algumas adoções aqui já impactam num consumo menor de energia. A questão da virtualização. Como abrindo um pouquinho mais, né? Ou seja, o que isso pode trazer de benefício? Olha essa informação. Um servidor de 1U, ou seja, com 2 processadores aí de 8 núcleos, com uma capacidade hoje possível de 768 GB de memória RAM, ele pode suportar aproximadamente 30 servidores com 24 GB de memória cada, ou seja, cada servidor endereçando a 24 GB de memória. Ou seja, uma única máquina com 2 fontes aqui, possivelmente fontes de 600 ou de 700 watts, totalizando 1.4, pode suportar até 30 servidores. Olha as diferenças em termos de consumo, sem considerar os outros benefícios que a gente sabe que existe, como questão de espaço físico, refrigeração, que é o que é abordado logo abaixo. Ou seja, você tem uma redução significativa de energia e principalmente uma redução também dos requisitos de refrigeração para o ambiente. Por quê? Porque a dissipação de calor é muito menor. Virtualização de desktops. A virtualização de desktops ela permite que você utilize como devices os devices de menor consumo de energia. Ou seja, tudo vai rodar dentro de um servidor e você vai ter na ponta devices que vão servir apenas para visualização de telas ou entradas de comandos de teclado, de mouse e algumas saídas aí de impressão. Então, te permite, dentro dessa tecnologia, essa combinação de Team Clients, de tablets e até mesmo de alguns tipos de smartphones. Então, vale a pena ter um olhar para a virtualização orientado a essa questão também da sustentabilidade. Quanto à questão do papel, faça a opção pela informação então, no seu formato original. Desculpa, no seu formato digital. Isso evita a questão então, do consumo do papel, que por sua vez evita lá o consumo da energia para a geração do papel, a questão da desmatamento, apesar de hoje já se utilizar muito de florestas, de reflorestamentos, né, para uma construção do papel, mas de alguma forma existe um consumo significativo de energia em seu processo produtivo, um consumo significativo de outras matérias-primas, existe a questão do CO2, as emissões do CO2, além de muitos componentes químicos que podem estar sendo jogados por aí. Lógico que existem N tratamentos, mas de alguma forma está se gerando isso. Converta, então, a maior parte dos seus documentos da mídia papel para a mídia digital. Faça opção, aí eu estou falando de digitalização mesmo, com a guarda,
em GED, em sistemas como GED ou em sistemas como a SCM mais complexos, mas que mantenha a informação disponível a qualquer hora, em qualquer lugar, às pessoas que realmente tiverem as suas devidas permissões. Faça a opção por processos mais estruturados e com um maior percentual no formato digital. Ou seja, olhe o seu processo em si. Será que o seu processo que a gente está falando aqui, quer seja um processo produtivo, quer seja um processo de análise de notas de fornecedores, de controles de gastos de viagem, ou seja, os N processos que existem dentro de uma organização, olhe para eles. Verifique se eles estão estruturados o suficientes e se eles estão num conceito digital, um formato digital, que utilize e que demande menos papel possível. Se não, pense nisso. Se necessário, o uso de impressão, escolha opções mais econômicas para serem impressas, como, por exemplo, os formatos em duplex, onde você utiliza a frente e verso, ou impressão de multipáginas, que é colocar várias páginas lógicas em uma única página física. O uso de equipamentos mais departamentais ao invés de equipamentos individuais, um microcomputador, uma impressora. Deixe esse conceito para trás. Coloque lá dentro de um setor ou de uma área de abrangência física um equipamento, se possível, que possa atender a todos. E, se necessário ainda a impressão, pense no processo de reciclagem do papel. Como reciclar o papel que foi utilizado? Compra de produtos mais eficientes, duradouros, biodegradáveis e livres de componentes tóxicos. Busque por aqueles fabricantes que tenham as certificações ambientais, que tenham de uma forma comprovada a questão da orientação para a eficiência energética, que o conteúdo, quer seja do produto em si, esteja dentro dos padrões de reciclagem, ou seja, aptos para uma reciclagem, que as embalagens utilizadas, quer seja as caixas, os plásticos, o isopor, o que vier ali, que tenha essa orientação para a reciclagem. Tente utilizar mais de painéis de LED, ou seja, de monitores de LED e outros componentes de LED. Verifique a questão dos materiais, se todos os materiais são sustentáveis realmente. Tá? Aqui tem alguns selos também que são utilizados nesse meio e que, de alguma forma, ilustra essa questão das aderências a essas práticas. Normalmente, fabricantes de grifes, eles estão muito mais preocupados com essas questões. E hoje, pelas diferenças que a gente vê de custos entre um equipamento de grife e não grife, e por todas essas questões relacionadas e aderências que esses fabricantes fazem, e questões, inclusive, das fontes de maior eficiência, justifica, muitas das vezes, o valor um pouquinho mais alto a pagar nesses equipamentos. Então, preste atenção nisso. Contratação responsável. Vamos abrir um pouquinho mais esse tema aqui. Faça opção, então, por fornecedores que evidenciem que seus processos produtivos, seus processos operacionais e os seus processos de descarte utilize dessas práticas responsáveis. Inclua regras contratuais que garantam o seu cumprimento. Dissemine essa cultura em toda a sua cadeia. Ou seja, estenda essas ideias e exija que os seus fornecedores também façam adesão a esses conceitos. Ou seja, se a gente conseguir induzir que esses fornecedores, e esses fornecedores induzirem os outros e assim por diante, você consegue atingir e estender a toda uma cadeia produtiva. Isso pode gerar um impacto significativo no todo. Então, pense dessa forma.
busque esses fornecedores mais responsáveis. Preocupe-se que todos tenham essa mesma visão para que no final realmente a gente consiga ter a adoção dessas práticas e, consequentemente, um mundo melhor. Seja um agente verde. Estimule as pessoas a praticarem a sustentabilidade, quer seja no âmbito profissional, no seu ambiente de trabalho, as suas ações do dia a dia do trabalho, quer seja no âmbito pessoal. E que elas também sejam indutoras da sociedade. Estimule a empresa a pensar verde, a utilizar de energias limpas. A gente viu pelas práticas tanto do Google quanto da Intel, algumas das ações desses grandes players na utilização de energias limpas, energias das ondas, do ar, do sol, da energia solar. Então, pense dessa forma, verifique o que pode ser aplicado dentro do contexto empresa, o uso dessas energias. Faça consumo de produtos mais sustentáveis, de produtos que têm essa preocupação. Adote práticas verdes em toda a cadeia produtiva, ou seja, force com que os seus fornecedores também utilize desses conceitos e dessas práticas. Faça o descarte correto do lixo produzido. Tem essa preocupação, que ao final, então, do descarte, faça um descarte correto e não simplesmente jogue no meio ambiente sem nenhuma forma de tratamento ou sem nenhuma orientação a essas práticas sustentáveis. Estimule a empresa a disseminar essa cultura dentro da organização como um todo, não simplesmente na área de TI, mas que todos os setores passem a pensar dessa forma e que possam também ser agentes no seu dia a dia. Leve isso como diferencial também para a empresa, porque uma vez ela adotando a maior parte das práticas sustentáveis, de alguma forma ela pode vender seus produtos ao mercado, ou vender a sua imagem ao mercado, aliada a essa sustentabilidade. Isso pode gerar uma diferenciação. Então, é uma boa opção para poder se diferenciar no mercado. Aqui eu coloquei algumas empresas ou algumas instituições que trabalham essa questão da reciclagem do lixo, ou seja, que coleta lixos, principalmente lixo eletrônico, e que dão um tratamento correto a esse lixo. Tá? Algumas aqui em Belo Horizonte, outras em São Paulo, mas que têm abrangência nacional. Essa Emile é uma das que estão aqui em Belo Horizonte, LRS Informática e Reciclagem, Reciclagem MG. Existe um programa do governo e da prefeitura, principalmente, governo federal e da prefeitura, que é o chamado Centro de Recondicionamento de Computadores, o CRC. É interessante porque eles recolhem esse lixo eletrônico com uma orientação de produzir ou de recuperar parte desse lixo para que possa ir para instituições de ensino no âmbito municipal, ou às vezes federal ou estadual. Isso serve para poder fazer cada vez mais a inclusão digital. E os que não forem possíveis de uma recuperação, ele tem um tratamento correto para o seu descarte. Essa empresa Reciclagem Legal é uma empresa de São Paulo e ela recolhe no Brasil inteiro esse tipo de lixo. É claro que precisa ter alguns volumes, e em caso de volumes, quando fecha aí caminhões para transportes, você pode inclusive receber algo por isso. Em casos de pequenas quantidades, aí normalmente eles pagam alguns agentes locais que fazem esse recolhimento de pequena quantidade,
e para que tenha um montante, que se junte um montante, e aí sim eles fazem o recolhimento. Aqui também tem um programa Lexmark, é um programa de recolhimento dos insumos, onde também eles promovem o recolhimento em qualquer ponto do Brasil desses insumos, para que faça o descarte da forma mais correta possível. Inclusive, tem uma associação interessante aqui também com a PAI, que a PAI ajuda a fazer o desmanche desses componentes, ou seja, eles levam um trabalho também para essas instituições, claro que totalmente orientado às melhores práticas, mas que leva também uma forma de ajuda a essa instituição. Assim como a HP também tem seu programa e vários outros. Vale aqui reforçar também o seguinte: a maioria hoje dos fabricantes, principalmente fabricantes de grifes, tem opção de trade-in. O que é a opção de trade-in? Você pode fazer uma compra de novos equipamentos, entregando os seus velhos equipamentos. Nosso parceiro, a Dell, ela também tem uma opção, assim como alguns agentes financeiros também fazem essas opções. Então, sempre bom, questiona o seu fornecedor lá de equipamentos. Olha, você tem a opção do trade-in? Ou seja, eu te dou aqui os meus equipamentos velhos em troca de algum tipo de desconto, pequeno desconto, na compra de novos. É uma forma de você dar vazão ao seu lixo eletrônico sem nenhum comprometimento também com o meio ambiente. Bom, falando dos nossos parceiros, a Dell é um dos nossos principais parceiros na atualidade. E qual que é a visão da Dell dentro desse contexto? Ela busca fazer um desenho dos seus equipamentos, dos seus produtos, totalmente orientado para a reciclagem e também para a questão da eficiência energética. Desde um simples notebook, um PC, um tablet, um projetor, um servidor, um storage e N outros produtos que estão dentro do seu portfólio, mas todos eles com essa orientação. No processo da construção, que é o cumprimento então da cadeia de suprimentos, embalagens com materiais sustentáveis e recicláveis. Ou seja, ela tenta estender isso a toda a sua cadeia de fornecimento aí. A parte da operação em si dos seus produtos visa a otimização sempre gerenciável do uso da energia e com consumos cada vez menores. Na questão da reciclagem em si, tornar a reciclagem dos produtos mais fáceis, quer seja então das embalagens, quer seja dos produtos em si que foram colocados no mercado, mas que todos eles têm uma facilidade maior para um processo de reciclagem. Essa é a visão da Dell. Esses são alguns dos diferenciais dos principais players, e a Dell tem diferenciais muito importantes e significativos nesse contexto que vale a pena avaliar. Outro parceiro nosso é a Lexmark. A Lexmark também é um dos principais players aí do mercado hoje da parte de impressão. E até interessante porque eles são fabricantes de hardwares de impressão, impressoras, multifuncionais e outros. Só que a visão deles hoje é diferente. A visão deles hoje é utilizar desses equipamentos num processo de captura. Pode ver pela imagem aí de captura, ou seja, você pode utilizar dos multifuncionais para fazer as conversões de documentos de mídia papel, que está sendo chamado aí de capturas inteligentes. E isso vai para um processo que é um processo de gerenciamento de todas essas informações. E aí nós estamos falando de tanto as informações estruturadas, quanto as informações não estruturadas, os processos e todo esse conteúdo, ele fica organizado de uma forma
que permite facilidades de acesso e que podem ser retirados, quer seja no formato totalmente digital, preferencialmente, ou, se necessário, impresso, mas somente nas situações eventuais, que seria o caso aí dos acessos que está sendo colocados. Mas, ou seja, a orientação dela hoje e a mensagem que ela leva para o mercado não faça as impressões desnecessárias. Ao invés de imprimir, utilize mais no formato digital. Gerencie mais o seu conteúdo e que permita os acessos com facilidades, quer seja ele totalmente digital, preferencialmente, como já colocado, ou quer seja ele impresso em uma situação eventual. Essa é a mensagem dela hoje. Para isso, ela adquiriu N outras empresas totalmente orientadas para atuar dessa forma. Então, a mensagem hoje da Lexmark, um dos principais players de hardwares de impressão, não é impressão mais. E sim, é gerenciar a informação. É transformar a informação no meio digital e gerenciá-la. E aqui nós temos N possibilidades aqui dentro. Desde uma captura de um documento e a extração da informação dentro desse documento por exemplo, de partes, de indexadores, de códigos de notas, de códigos de cliente, que possa com facilidade habilitar um processo, ativar um processo, desde a indução de etapas nesse processo até a guarda final desses documentos. Esse é o olhar da Lexmark na atualidade. Bom, dúvidas? Wilson, está escutando? Fernandinha, temos algumas perguntas. Sim, está escutando? Sim, estou te ouvindo bem. Tem uma pergunta aqui, qual é o estágio atual nas organizações quanto à adoção de práticas da TI verde? Bom, a gente verifica ainda algumas discrepâncias grandes aí entre empresas maiores, empresas de médio porte e empresas de pequeno porte. As grandes empresas, principalmente aquelas que já seguem algumas regras de mercado, algumas orientações já para a sustentabilidade, que às vezes tem capital aberto, então elas já têm práticas, já adotam de práticas que, vamos dizer assim, estão mais alinhadas a essa questão da sustentabilidade. Já empresas médias ou empresas pequenas, a gente não vê muito ainda uma preocupação nesse sentido, infelizmente. Então, eu diria que grandes já, de alguma forma, estão adotando algumas práticas, e que podem adotar mais, é claro, mas que nas médias e pequenas ainda é muito pouco, é muito tímido a adoção de qualquer prática nesse sentido. Wilson, responde assim, complementa, né? E quais são as práticas mais utilizadas? Existe muito a questão da virtualização. A virtualização hoje ela tem sido adotada com várias orientações, e uma delas é a orientação da sustentabilidade, de que tenha um consumo menor de energia, que tenha um consumo menor de refrigeração, que vai impactar na energia, é claro, do espaço físico, do esforço. Então, isso é uma das práticas bastante já adotadas, principalmente virtualização de servidores. Mas existe ainda muito espaço a ser explorado nessa área. A questão do devices. Existe hoje algumas empresas também já mais preocupadas nessa área dos devices, em utilizar de devices de menor consumo, mas acredito que exista muito espaço ainda nesse sentido. A questão do papel. Existem muitas empresas que estão preocupadas com papel, mas a adoção efetiva do trabalhar com a informação no formato digital
também ainda é muito tímida. Tá? A maior, vamos dizer assim, o que o pessoal tem feito mais é uma mensagem lá nos e-mails, a gente recebe muito. Pense antes de imprimir, ou não imprima isso para não gerar maior impacto ambiental, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda são práticas tímidas. Tá? Eu acho que são práticas que elas devem ser muito mais exploradas e a gente vê que existem pequenas ações que podem gerar grandes resultados. Ok? Depende de cada um. Tem uma outra aqui. Quais os ganhos que podem ser obtidos? Bom, existe a questão que a gente falou, né, que, ou seja, o impacto ambiental, você já pode reduzir de uma forma direta o impacto ambiental, tendo esse olhar, trabalhando com práticas mais sustentáveis. Existe a questão efetiva da diminuição de custo para a empresa. Se você tem uma redução de consumo de energia, você já está diminuindo o teu custo. Existe ainda a questão da redução dos esforços, que quando você passa a adotar algumas práticas, como por exemplo as virtualizações, quer seja de servidores, quer seja de desktops, você acaba tendo inclusive uma redução do esforço. Um ganho. Tem a questão de você dar exemplos, de você ser um indutor através de exemplos. E com isso você pode disseminar mais essa cultura para a sociedade como um todo. Existe a questão da diferenciação da imagem da instituição. Ok. Tem uma pergunta aqui do Virgílio, o Wilson, perguntando quando estarão disponíveis produtos e processos para seguir a orientação GED da Lexmark. Já temos hoje vários produtos com essa orientação já disponíveis. Tem uma nova, vamos dizer assim, uma nova linha de abordagem com algumas ferramentas complementares que estão sendo estruturadas para ser postas ao mercado. Mas já existe tanto ferramentas quanto processos, aplicações embarcadas que podem, de alguma forma, já trazer benefícios para a parte da digitalização de documentos. Inclusive, a gente já tem adotado essas práticas, nós já temos alguns clientes que adotam essas práticas, e às vezes com uma simples aplicação embarcada nas máquinas, que já permite que parte do processo seja transformado já do que era mídia papel para uma mídia digital. Mas vai vir muito mais coisas por aí no curto prazo. Ok. Tem mais um aqui. As soluções na nuvem contribuem para a sustentabilidade da TI? Contribuem de uma forma bastante significativa. Por quê? Porque na nuvem nós temos vários data centers, quer seja oferecendo lá desde os sistemas operacionais, os seus aplicativos, os storage de armazenamento e N outros. E todos esses estão dentro do conceito de cada vez mais concentração, ou seja, concentrar mais em menos. E esses data centers, vocês viram pelos exemplos que foram dados, eles, na maioria das vezes, estão sendo construídos com essa orientação, a orientação da sustentabilidade. Então, ao invés de você colocar dentro de casa e você utilizar do que já existe na nuvem, você está contribuindo para consumir menos, ou seja, você gerar menos impacto e, em compensação, a contratação desse fornecedor ele já também tem toda uma preocupação por trás com essa mesma orientação. Ok. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, parece que não, Wilson. Então tá, em nome da Campelo, eu agradeço a participação de todos vocês. Quero agradecer também as pessoas que responderam aqui pelo chat, que gostaram da palestra. E lembrando que todo mês a gente tem um web seminário, que em breve vocês receberão um outro convite, ok? Wilson, obrigada, viu?
Ok, eu deixo aí meus contatos, tá? Caso alguém queira tirar mais alguma orientação a respeito. Lógico que a gente não conhece muita coisa, mas que a gente puder também buscar de informação que possa contribuir no dia a dia para vocês, estamos à disposição. Quer seja por um questionamento por e-mail, por telefone, ou até mesmo uma visita, fiquem à vontade aí, a gente está toda à disposição de vocês. Ok. Então, tchau, pessoal. Até mais. Muito obrigado, pessoal.